E aos poucos, os eleitores do Coisa Ruim, que não são tão ruins quanto o Coisa Ruim, estão aderindo a Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravei esse vídeo no final da manhã de 11 de junho, são agora 11 horas da manhã, e saiu no último dia 9 uma pesquisa IPEC do Globo avaliando, medindo o grau de avaliação do governo Lula perante os eleitores. E tem um dado que chamou muito a atenção, que é que a pesquisa IPEC aponta que 41% dos eleitores de Bolsonaro aprovam o governo Lula, consideram ele ótimo, bom ou regular. Esse levantamento mostra que boa parte dos eleitores, das pessoas que votaram em Bolsonaro, começam a aderir a Lula, a aceitar Lula. E esse fenômeno tem uma explicação objetiva. Melhora na qualidade de vida. Veja, ainda é muito cedo para a gente avaliar no concreto quais os impactos que as medidas adotadas pelo governo Lula 3 até aqui causarão na população brasileira. É muito cedo ainda. O que a gente tem, a gente não precisa dourar a pílula, pelo menos não aqui nesse espaço, são efeitos ainda superficiais, algo do que está começando ainda. Mas já se começa a girar. A economia começa a melhorar. A gente teve um aumento real do salário mínimo, a gente teve a volta do novo Bolsa Família, campanha de vacinação, Bolsa Família botando as crianças nas escolas, a gente tem a carne, né, voltando a ser consumida, o preço diminuindo, o desemprego baixando também, né, a gente tem tido a cada quadra de avaliação de emprego no Brasil melhores índices. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma melhora na condição de vida, na percepção das nossas vidas, a população média. Durante a campanha eleitoral, eu cansei de fazer vídeo aqui, sempre a cada pesquisa, reafirmando, e aí uma tese que eu não tirei da cabeça, né? Enfim, há estudos sobre isso, inclusive eu me baseei muito no livro A Mão e a Luva, o que elege um presidente, do Alberto Carlos Almeida, cientista político, e do geógrafo Thiago Garrido, que é a economia. Isso vale raciocínio para governadores também, etc. Né? Se a economia vai bem, eu voto para continuar. Se a economia vai mal, eu voto para trocar. Outras questões que entram na campanha eleitoral, questão de moralidade de corrupção, homofobia, racismo, isso também conta. Na verdade, numa campanha eleitoral, tudo conta, até se o cabelo está bem cortado ou não. Mas é essencialmente a economia. Ou seja, a economia brasileira não estava essas coisas todas quando o Bolsonaro estava encerrando seu mandato. Mas a gente precisa lembrar que ainda em 2021 ele encerrou o Bolsa Família, criou o Auxílio Brasil, ele começou a soltar um monte de dinheiro, o FGTS, aí o Auxílio Brasil, aí foi aumentando, e etc., e jogando, torrando dinheiro, cortou ICMS dos estados no preço da gasolina, lesando os estados brasileiros em 20 bilhões só com essa arrecadação. Ele fez de tudo. Tem a questão dos empréstimos da Caixa Econômica, ou seja, ele jogou muito dinheiro público nas pessoas, na sociedade. Isso gerou uma sensação de melhora na qualidade de vida. Isso não foi apenas no início da campanha eleitoral, ele começou a fazer isso antes. Eu fiz alguns vídeos aqui falando, ó, isso aqui pode interferir, isso aqui não pode, né? Então, ele veio gerando isso. O efeito disso, do ponto de vista eleitoral, se deu já perto das eleições. Eu estou falando para esse eleitor médio, esse eleitor que está aprovando o Lula, que votou no Bolsonaro, que ele não é necessariamente bolsonarista, ele é o eleitor médio, ele é o eleitor pragmático. O governo está bom, eu quero que continue, o governo está ruim, eu quero que troque. Então, os efeitos econômicos que fizeram que o Bolsonaro passasse a ser mais forte eleitoralmente, eles se deram já perto do pleito eleitoral. Né? A gente percebe que a rejeição ao Bolsonaro foi caindo durante a campanha, foi subindo pela condição de vida. A comida, a inflação de alimentos, apesar de alta, começou a diminuir mais próximo da eleição. Essa jorrada de grana, né, como eu já falei aqui, então isso tudo conta. O que está acontecendo agora, a gente tem
as políticas do Lula chegando na ponta, né? A questão do Bolsa Família, mais o incremento de R$ 150, etc., vinculado a matrículas na escola e a vacinação, aí o reforço no valor da merenda escolar, ou seja, aquela criança que só come na escola, que estava comendo bolacha com margarina, agora já não come mais bolacha com margarina. Então a gente tem uma série de ações nesse sentido, né? A rearticulação com outros países do mundo, isso tudo conta também, né? O brasileiro gosta de se ver aceito no mundo, dialogando com todo mundo, etc. Então a gente já percebe aí esse sentido, e é isso que o IPEC mostra, né? Não tive acesso à pesquisa como um todo, né? Como, por exemplo, na campanha eleitoral a gente tinha, porque os estudos divulgavam mais, até porque precisava ter mais registros da pesquisa por conta da eleição. Eu li também um analista desse comentando que existe entre as pessoas que votaram no Lula até um grau de satisfação parecido com esses que votaram no Bolsonaro. E nesse caso, na verdade, é pela ansiedade. Como eu falei aqui já no começo desse vídeo, a gente está ainda chegando na metade do 6º mês de governo. É muito cedo. É muito cedo para euforia, é muito cedo para frustração ainda. O que essa IPEC mostra é que, até esse momento, os resultados econômicos, de geração de emprego, de distribuição de renda, de acesso das pessoas aos bens de consumo e alimento e moradia, etc., têm dado resultado do ponto de vista da avaliação política. É a insistência disso, né, que fará com que o Lula seja bem avaliado para as próximas eleições, que fará com que candidaturas vinculadas a ele tenham bons resultados nas eleições do ano que vem, as eleições municipais, mas isso é no conjunto. Um governo se avalia pelo conjunto da obra. O bom e ruim é pelo saldo, não é uma coisa ruim ou uma coisa boa que salva ou destrói um governo. É o seu conjunto da obra, digamos assim. Então a gente tem visto isso nesse sentido agora. E esse percentual que mostra que, pragmaticamente, eleitores que votaram Bolsonaro estão aderindo ao Lula, mas entre os eleitores de Lula há muita frustração. Eu tendo a crer que essa frustração é pelos mais ideologizados, que, via de regra, sejamos francos, que tem tempo de parar para pensar isso e abstrair um pouco o pragmatismo do dia a dia, são aqueles que têm um grau de renda maior. E é justamente por isso que o sabotador Roberto Campos Neto insiste em manter uma taxa de juro que não tem sentido, em 13,75%, para frear ainda mais isso, né? Frear a economia, consequentemente frear a aceitação, a aprovação do governo Lula perante a média da população brasileira, perante a maioria da população brasileira, que é pragmática. Se a economia está bem, eu quero que o governo continue. Se a economia está mal, eu quero que o governo saia. Eu estou repetindo essa frase aqui porque é importante a gente sempre ter isso em mente. É isso que conta. É por isso que, por exemplo, ninguém ligou para a lorota do Bolsonaro em 2018, porque o ambiente já era tudo estava tão ruim que dane-se o que o Bolsonaro está falando. Basicamente, assim, uma avaliação grosseira, foi isso que aconteceu. Por isso que ele disse que preto se pesar me arroba, escolheu mulher, escolheu homossexual, escolheu tudo que é diferente, e ninguém ligava por conta disso. E é exatamente evitar que ninguém ligue, vamos supor, para os erros do Lula, que o Campos Neto e parte da oposição age. A oposição do ponto de vista político, no parlamento, etc., é o papel dela. Mas não o presidente do Banco Central. Se é para ser independente, é independente mesmo. Independente nem a favor nem contra. E ele age contra para impedir que o Lula também tenha um grau desse do governo, como ele teve nos governos dele. Tanto faz os erros do Lula, mas errou aqui e acolá, falou uma bobagem, etc., porque o governo é muito bom, porque eu estou comendo, meus filhos estão estudando, eu estou morando melhor, meu salário melhorou, eu consigo viajar, eu consigo viver com dignidade, entendeu? Então tanto faz um erro aqui e acolá, falou uma besteira, mas o governo é muito bom, etc. É isso que conta para o eleitor médio. O Campos Neto tem esse grande papel de sabotador. Essa IPEC mostra bem, a gente precisa acompanhar o que está rolando, o que é que vai ter mais, o que é que vai deixar de ter daqui para lá, enfim, esse jogo sendo jogado ao tempo que tenha
A sabotagem do Banco Central tem todo esse xadrez no Congresso para garantir a aprovação das questões do governo, essenciais para aprovação, para melhorar a qualidade de vida do povo. A qualidade de vida do povo está melhor, a aprovação do governo melhora. Se a aprovação do governo melhora, a tendência é reeleição, eleição de apoiadores, etc. Essa é a tendência, é assim que funciona. Então a gente precisa entender. E que nesses 5 meses e meio, digamos assim, com toda essa dificuldade de Congresso, de Banco Central, o governo Lula tem conseguido chegar na ponta, nas pessoas. E já 41% dos que votaram no Coisa Ruim aprovam o Lulinha. A vida é pragmática, a política é pragmática. Quer a gente goste disso ou não. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição ao canal clicando no botão valeu. Acesse também o blog de texto que está passando aqui embaixo na tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Todas elas, inclusive no WhatsApp, Telegram, se você tiver. Porque assim você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo brasileiro. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar, concordar ou complementar tudo que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar nem falar do meu povo. Grande abraço.